Então tá bom, vamos lá. Bom, então, nós vamos começar nossa segunda discussão sobre... sabe com quem está falando? Do Roberto da Mata, que está em Carnavais, Malandros e Heróis. E eu proponho para a gente que a gente continue a discussão da aula passada. Ok? E aí, como fica, por exemplo, o impeachment da Dilma, com essa história que o da Mata coloca aqui, sobre aos amigos tudo, aos inimigos a lei? Como fica essa relação entre ética pessoal e ética universalizante dentro do Congresso na época do impeachment da Dilma? Para a gente utilizar um exemplo aleatório, digamos assim. Arthur, por favor. Gente, foi mal, não queria ser um cara chato. Fala pra aula. Professor, não sei se é um bom exemplo, porque é muito complicado a situação da Dilma, né? Eu acho que, tipo assim, cada um tem uma ideia do porquê que ela foi tirada, né? E, né, quando a pessoa chega lá e fala, por exemplo, pela minha família, pelo papagaio, pelo cachorro do caralho que transou com minha vizinha, tipo assim, aquilo institui uma moralidade por trás do que está sendo feito, né? Então, tipo assim, eu não estou fazendo o X ou Y pedalar, estou falando pelo Brasil, né? Pela minha família, porque paga imposto. E ali eu acho que talvez daria para trazer essa ideia como se fosse uma estrutura que pune quem machuca essa estrutura como um todo, né? Então, a Dilma está ferindo, né, a moralidade, os bons costumes da minha família, então eu vou tirar ela da jogada, né? Então, eu estou fazendo pela minha família, né? Então, esse costume meio que, tipo assim, de... Só que, assim, não sinto meio que inferiorizando ela nesse sentido, se não for pelo fato do machismo que talvez esteja velado aí, né, por trás. Aí eu acho que talvez já seria uma discussão mais abstrata, né, para um outro nível, né, eu Mas não acho. foi a mesma coisa na época do Collor? As justificativas não são sempre essas. Quando o cara lá fala assim, pela minha família, ele não está usando ele não está relacionando isso com a ética pessoal, Não sei, eu não vi ao como é invés que da foi. ética universalizante baseada na lei? Então, eu acho que aí é uma discussão legal, apesar de eu não saber a situação do Collor, mas, tipo assim, pensar que, tipo assim, existe né, essa ética que vai para além, né, que para além da questão jurídica ali, e aí eu acho que a fala da Helena é central nessa questão, tipo assim, além da questão política, jurídica, existe a questão dos costumes das próprias pessoas lá, do tomar lá da casa. Você mesmo falou, por que que uma pessoa está lá e faz esse tipo de coisa? Pelo interesse, né? E pelo jogo, pela estrutura que os próprios interesses ali estão acontecendo, né? Então, por exemplo, quando chega né? Então, pensar, por exemplo, né? Já trazendo o exemplo do texto, né? Aquela coisa dos americanos, né? Que eu discordo um pouco com o autor, que, na verdade, antes quase que uma guerra civil que aconteceu lá, dos direitos universais, um branco chegava no ônibus e ele falava, olha, quem é você, mano? Você é o cara preto que está na frente do ônibus, vai logo lá para o final. Né? Então, tipo assim, você sabe com quem que você está falando, você sabe que lugar que você está assumindo aqui, que não é lugar de preto, então vai lá para o final do ônibus. Então, ali eu já vejo uma coisa moral para além do jurídico. Mas olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O texto do Drummond, O Individualismo, é de 83. O texto da Mata é de 76. Então, ele é, portanto, a coletânea de texto do individualismo. Eu não sei, ele leu bastante o Drummond, mas o que ele está colocando aí é bem diferente do que o Drummond está propondo. Então, veja bem, e ele faz algumas comparações que são muito interessantes. É quase como se o da Mata ele fosse uma explosão de ideias, né? Uma explosão de coisas. Né? E parece que, se a gente, eu relendo, depois, eu tinha lido o texto já faz muito tempo, mas depois de relendo,
Parece que está tudo lá. Boa parte da produção posterior está, de alguma maneira, referenciada no texto da Mata. Ou, às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, às vezes é um... Só que quando você pega a junção de tudo isso, parece que não. Então, agora, há alguma coisa de verdade ali, como a gente já discutiu. Então, por exemplo, falando da coisa da Dilma, o exemplo que você citou, pela minha família, pelos meus pais, pela minha comunidade, etc. O que está em jogo aí, de um ponto de vista antropológico? Vamos pensar no simbólico dessa história, né, na dimensão simbólica. Por que as pessoas estão numa coisa que é eminentemente política, recorrendo a seus vínculos pessoais como justificativa para... Alguns não fizeram. Um deles, inclusive, falou assim, olha, aqui é uma coisa política, a questão é achar que temos a Dilma teve ou não crime de responsabilidade, eu acredito que teve, e foi. Mas outros como falaram assim, pelo movimento LGBT, pelo não sei o quê, fizeram, né? Todo mundo fez alguma coisa. Mas por quê? Todas as histórias, por que mencionar a família? O que você acha, Beatriz? Depois eu passo aqui para o Bruno. Pro Bruno, eu acho que articulando com o que a gente está falando da Mata, vem a coisa da pessoa, né? Você pessoalizar os processos, assim, que não trata só de uma esfera individual, que aí é o que a gente falou lá passada, né? Que é esse lado meio paradoxal, assim, que você precisa de um e do outro concomitantemente, por mais que eles se excluam de certa forma, assim. Eu acho que foi a coisa mais explícita, assim, que a gente, pelo menos para mim, assim, é dessa junção, assim. Historicamente falando, é um momento que dá pra gente apontar o dedo e falar, juntou uma coisa com a outra, e se torna contraditório, mas é porque a essência da coisa é contraditória, né? Paradoxal. Não Bruno, sei se eu respondi. foi ótimo. Eu gostei muito da sua resposta. Bruno. Então, considerando o que o da Mata fala no texto, eu vejo aí nessa talvez recorrência ou apelação a família e tudo mais, esse tipo de discurso, talvez a recorrência à instituição que vai mediar o indivíduo com a totalidade, como o da Mata fala, né? Que para você partir do individualismo pro pessoal, para você se tornar uma pessoa naquele cenário ali das negociações políticas e tudo mais, e você ter uma posição hierárquica ali de poder e alguma coisa, você vai recorrer a uma instituição, seja a família, seja, não sei, algum outro valor da massa, do povo, para poder você ter aquela validação da sua transição de indivíduo para a pessoa ali dentro, né? Pelo menos é o que eu vi. Gostei do seu comentário, Bruno. E aí, o que vocês acham? Arthur, o que você acha? Professor, para falar a verdade, eu não entendi muito bem exatamente o ponto do Bruno, não. Não? Tá bom. O Bruno está dizendo o seguinte, que ele está citando o texto, está falando, lá no final, ele está falando sobre a importância da mediação, coisas de passagem, que você precisa, muitas vezes, de uma coisa de passagem para passar da lógica do indivíduo para a lógica da pessoa. Não é isso, Bruno? Sim, isso mesmo. Que ele fala, né, que é porque na nação, como a gente conhece hoje de países, ou nação mesmo, sociedade-nação, o indivíduo ele se relaciona diretamente com a totalidade, né? O que é um pouco diferente de antes, dessa configuração de nação, que antes tinha segundo o da Mata, tinha essa relação indireta do indivíduo, aí ele fazia parte de um grupo, ou seja, uma instituição, alguma coisa assim, para poder
ter uma interação direta com a totalidade, com ali o quadro inteiro da sociedade. Não sei se deu para entender, mas... Uhum. E aí, o que vocês acham? O que você acha, Helena? Eu acho que quando eles invocam, né, a família, etc., eles estão mostrando que, no ponto de vista deles, a Dilma falhou como pessoa, não como indivíduo. Eles estão julgando ela a partir da lógica da pessoa e não do indivíduo. Mas eu também acho que existe uma mediação aí, como o Bruno falou, tanto que alguns estão colocando a questão do indivíduo e outros estão colocando a questão da pessoa. Ok. O que vocês acham? Leilani? Eu acho que, como tem essa ambiguidade assim, entre a questão do indivíduo, da pessoa, essas relações, família e tal, acho que eles falando da família, de filho, enfim, dessas questões assim, estão evocando algo assim que é além desse indivíduo, né? E evocando esses outros valores que as pessoas valorizam, tipo isso. Porque olha só, que é uma coisa muito sintomática. Não é por causa disso que eles estão votando a favor ou contra. Ali é um lugar de interesse, todo mundo sabe onde está o seu interesse, claro. Mas por que ele precisa justificar dessa maneira? Tem ali uma questão de eficácia simbólica. Ou seja, aí você pode submeter isso a um cálculo. Eu estou utilizando aquilo, por quê? Porque aquilo é eficaz para mim do ponto de vista político. Inclusive, reivindicando que aquilo é uma coisa que tem a ver com a coisa mais pessoal, que tem a ver com a família, com o momento em que você está longe da rua, né, para utilizar a própria dualidade que o da Mata propõe. Arthur, você queria dizer alguma coisa? Professor, eu vejo que, tipo assim, e aí eu abro até um pouco para uma leitura que eu estou tendo e que eu acho que parece muito... Tipo assim, eu vejo o seguinte, a noção de pessoa, ela é a parte social dessa concepção do eu, ou seja, essa relação entre o eu e a sociedade mesmo. Em oposição ao indivíduo, né, que é uma coisa única, você, autônomo, né, suas próprias características, tem a pessoa que está relacionada ao todo. Então, se você for para moço, né, você vai ver outros sistemas simbólicos onde a pessoa é exatamente esse elemento jurídico, esse elemento de direitos e de honras também, né? Então, aquela coisa da máscara, né, que a pessoa que você incorpora e coisa e tal. Então, na medida que a pessoa fala pela família, eu não estou falando só por mim, né? Eu não estou falando só como indivíduo que acho que a Dilma tem que sair. Eu estou, que nem você falou, eu estou assumindo a eficácia simbólica de um argumento que engloba todo um sistema. Não sou só eu sozinho que estou pedindo para a Dilma cair. Sou eu, a minha família, o cidadão de bem, todo mundo que não é corrupto nesse país, até o cachorrinho lá da minha varanda quer que a Dilma saia. E aí, nesse momento, que essa mediação. Então, eu encarno, né? Eu achei legal a noção do grupo, que eu acho que foi o Bruno que trouxe, né? Que exatamente esse grupo medeia como se fosse uma pessoa social. Medeia. Medeia é Medeia lá do... Então, a pessoa como grupo, ela media esse direito interpessoal dentro do próprio grupo. Então, o grupo ele chega lá e ele funciona como um patrono, né? E é interessante que ele traz essa ideia de patronagem, o da Mata, né? E, na verdade, eu queria até perguntar, na verdade, ampliar também um pouco essa questão, perguntar o que é, né? Eu já ouvi o Daniel Simão no seminário lá do Dan falando sobre essa coisa da patronagem, né? Eu não entendi muito. Tipo assim, eu entendi mais ou menos, mas eu queria que o senhor falasse um pouco o que é, como é que um antropólogo normal aqui do Dan enxerga essa ideia da patronagem. Relação então, patrão-cliente. Como Que é uma relação patrão-cliente. Aí a ideia de que isso tem uma dimensão, vamos dizer assim,
tem a ver com... Tem uma metáfora, né, da empresa. O patrão é aquele que vamos dizer assim, o patrão tem empregados. Mas para ter um cliente é uma coisa diferente, é uma ideia de mando, mas está associado com relações sociais que acabam se baseando em relações pessoais. Não é a mesma coisa, mas é alguma coisa perto do clientelismo. Não é a mesma coisa, mas está mais próximo do clientelismo do que outro tipo de relação. Eu concordo com o que o Arthur falou muito, e eu também acho que essa justificativa tem uma eficácia, porque, como o da Mata fala, a gente tem a preferência pela pessoa, pelo lar, que é o conforto, né? E que o objetivo, né? Tem uma hora que ele fala disso, que a gente vem um indivíduo, aí a gente se torna pessoa dentro da família, aí a gente sai para a rua para trabalhar, e aí a gente volta a ser indivíduo, e nosso objetivo é tornar o lugar de trabalho outro lugar onde a gente é pessoa. Outra casa, então, né? Exatamente. Então, aí, quando eles trazem essa justificativa ligada à pessoa, eles evocam essa preferência que as pessoas têm de... Nossa, as pessoas têm de estarem sendo pessoas, enfim. Agora, vamos pensar de outra maneira. Como vocês acham que você pode fazer aliança no Congresso? Aliança política, não estou falando de corrupção, não. Aliança política. A partir das ideias de indivíduo ou de pessoa? Acho que um pouco os dois, professor, porque a minha Por quê? visão pessoal é um pouco assim, que o indivíduo, ele é essa pessoa autônoma, né, liberal, igual e tal, então, tipo assim, o cara vai realmente chegar e friamente pensar, pô, eu quero construir uma escola aqui, mas o malucão ali quer construir uma escola lá. Então, vamos aqui repartir esse negócio aqui para nós dois conseguirem algo, eu tanto consegui o que e você conseguiu dele. Mas também tem a questão da pessoa. Que pessoa? É a pessoa que tem um contexto social. Como assim? Então, a pessoa tem um partido próprio. Então, ele não pode só construir uma escola aleatória em qualquer lugar. Então, tem um partido que vai encher o saco e falar, vota ali. Então, de certa forma, ele não está só mediando com esse outro, que estou falando aqui diretamente, esse outro indivíduo. Mas eu sou uma pessoa que representa um grupo, que tem uma posição específica nesse grupo, e por isso eu tenho que trabalhar certo interesse. Então, a pessoa, diferente do indivíduo, o indivíduo ele negocia cara a cara, né? Aquela coisa das duas fachadas. A pessoa não, a pessoa está relacionada a toda uma mediação do grupo. Então, não posso só pedir uma coisa que o grupo Sim, mas quer. Então, o político não é ele mesmo o mediador? Vamos lá, Bruno. Depois a Beatriz. Bruno. Então, eu acho que talvez tenha mais a ver com a primeira pergunta que você fez, professor, do que a segunda, mas acho que também tem a ver. A coisa da negociação, né? Eu acho que o que ilustra bem é justamente isso que a gente estava falando do caso da Dilma, né? Que aconteceu essa coisa toda, do impeachment. Talvez esse problema nas negociações seja justamente isso que o da Mata fala também no texto, que se trata de buscar essa patronagem. Talvez é disso que se trata as negociações, né? Dentro lá do Congresso e tudo mais. De buscar essa patronagem, esse apoio de coisas, instituições, pessoas que estão acima de você na hierarquia, para você ser tratado como uma pessoa e não como um indivíduo, que foi o caso da Dilma, né, que acabou sendo talvez tratada como indivíduo perante a lei e tudo mais, teve que responder. E como você tinha dito, se ela tivesse aceitado os acordos e tudo mais, ela talvez teria sido tratada como uma pessoa, e aí estaria um pouco acima de todo esse processo que aconteceu. Pelo menos é isso que eu consegui relacionar aqui com o texto. Isso é interessantíssimo. O Bruno está sugerindo que para haver impeachment, houve a passagem de volta de pessoa para indivíduo. Beatriz. Não, porque eu estou pensando aqui, né? A gente está tratando de um sistema representativo. E uma das coisas que mais me irrita no Bolsonaro, assim, tipo, que me deixa furiosa,
é essa questão do pessoal, assim, né? De ele levar para esse âmbito da pessoa, e é sobre a opinião dele, e ele fala porque é ele, e ele pode falar, e sai a questão dele ser o chefe do executivo, sabe? E o que isso representa? Ele ocupa uma função enquanto cargo, né? E é uma função representativa. E não importa o que Bolsonaro pensa ou deixa de pensar, sabe? Não importa. 80% das coisas que ele fala não importa e não cabe, porque não é isso que é o papel dele lá. E aí entra nisso do pessoal, assim, que eu vejo como um grande impasse político, assim, se a gente não voltar a falar sobre, pô, como que esse sistema funciona e para que esse sistema funciona, sabe? E para que é importante que tenha essa noção de indivíduo dentro de uma lógica democrática, para a gente voltar às questões da representatividade, sabe? O que você está representando ali? Que não é você, nesse momento não é você. Você na sua casa é você, mas você enquanto presidente Bolsonaro não é você, sabe? Enfim, eu fiquei pensando Não, eu nisso. acho que você tem razão. Eu só teria uma pergunta para você. Quando ele fala, ele está levando para o lado pessoal ou ele está levando do lado do indivíduo? Pessoal, eu vejo que é ele, sabe, que está Por lá. que é E aí a pessoal? galera bate palma para isso, porque ele Não, é tão peraí. verdadeiro. Peraí. Quando você fala de pessoa, você está falando de um universo de relações. Uhum. É o que o da Mata está dizendo aqui, né? O indivíduo, quando ele está falando eu penso que, eu acho que, ele não está justamente rompendo com esse universo de relações pessoais? Em que sentido? Por exemplo, em que sentido? Pessoa, eu tenho uma relação pessoal com alguém. Não vou dizer de mim, porque depois vocês vão. Um político tem uma relação pessoal. Vamos supor que tem um político que seja racista. Não é difícil de imaginar, é? Vocês acham que ele vai chegar assim e vai falar assim que o problema do Brasil são os negros? Ou você acha que ele vai ter uma coisa assim muito mais ambígua? Falar assim, olha, não, mas a gente precisa rediscutir essa questão das cotas, porque está dando muito problema. Eu quero muito, a gente tem que ajudar sim, mas eu acho que talvez a gente precisa pensar melhor isso. Qual das duas vocês acham que ele vai adotar? O que você acha, Andrew? Vamos ver o Andrew. Andrew, o que você acha? Pois é, professor, eu estava pensando, lembrando de alguns exemplos do texto lá, com essa discussão, que eram alguns exemplos, né, eram justamente as pessoas que atuavam nessas leis, ou criavam, né, ou eram juristas e tal, elas agiam, né, de forma a passar por cima das leis que supostamente elas deveriam manter, né? E em outros casos, teve outro caso que eram de duas pessoas de níveis hierárquicos iguais, né? E toda aquela proposição de violência, de resolver aquilo, né, passando por cima da outra, é deixada de lado e ambos meio que se tratam de maneira igual. Aí eu fiquei pensando nisso na questão desse ideal, né, de indivíduo que é criado assim, esse ideal liberalizante que tenta se construir, né, através das leis, mas que essas pessoas mesmas, elas pelo menos nessas condições assim, né, de classe e tal, elas tendem a fazer aquela lei tipo só como um instrumento, né, de manutenção assim das suas próprias condições hierárquicas. É. Ai, Desculpa, mas qual é o discurso no Brasil, ou qual é o grande discurso no Brasil que justifica o racismo? a, a questão da civilização, né, da civilidade, assim, que Eu acho que os... não. Eu acho que não existe racismo no Brasil. Esse é o grande Sim, discurso. Dizer, olha só, não, mas não, tem isso. Imagina, é todo mundo igual. Democracia racial, né? É uma democracia racial, é todo Democracia. mundo igual. Não, essas coisas não existem. Isso aí uma coisa. Então, não, desculpa, eu te interrompi. mas eu complementando, que justamente, né, esse
essa opressão atua justamente dentro do ideal liberal, né? Que, tipo assim, finge-se que a pessoa não importa, né? Que o peso dessa ordem familiar não importa, mas ela continua importando e meio que a lei faz justamente atomizar, assim, separar os conjuntos mais fracos, né? Para tornarem indivíduos e cada vez mais suscetíveis à pressão dessas normas sociais, porque assim o indivíduo ele não pode ser só igual em abstrato, assim, todos somos iguais, que na realidade não, né? Tipo, e as questões, principalmente assim econômicas de classe, elas importam muito. Aí meio que esse ideal ele é construído de forma a justamente esconder o fato de que essas coisas importam, né? Não, você está falando o quê? O ideal individualista? Tal como a gente vem observando ele sendo aplicado, assim, Pois é. nesse... Aí eu vou divergir de você, André, porque a opção, segundo o da Mata, só entrando, eu acho que as coisas são mais complexas assim, mas entrando, você tem dois tipos de problemas, tá bom? Você tem dois tipos de sistema, um hierárquico, três na verdade, um hierárquico, um individualista e um no meio, que é mais ou menos o nosso, o tipo de sociedade como a nossa, que está lá no final do texto. Ele tem uma frase para falar disso. Enfim. Então, primeiro, o ideal de igualdade é um ideal de sociedades individualistas, de ideologia individualista, não é um ideal de sociedades hierárquicas. As sociedades hierárquicas, você tem diferença e relação. Nas sociedades individualistas, você tem igualdade e separação. Então, veja, qual é o ponto? Quando você quer, você está dizendo assim, não, o problema do Brasil, ó, como isso aqui está sendo gravado, vou dizer que eu não acredito nisso não, mas supondo que alguém diga, olha, o problema do Brasil é que o negro não sabe o lugar dele. Ele não está usando um argumento de uma sociedade individualista. Ele está usando os argumentos de uma sociedade hierárquica. E qual é o problema do individualismo? É que quando você perde a hierarquia, você não tem instrumentos para lidar com esse tipo de diferença assimétrica. Então, o que o Dumont vai argumentar num dos textos dele é que o racismo ele é resultado da sociedade individualista. Não é que não existissem outros tipos de que a gente chamaria de desigualdades, mas o racismo como fenômeno que você separar as pessoas pela cor da pele e não porque elas são... Uma coisa é você separar por cor da pele, outra coisa é você separar por casta, né? Enfim, tem uma diferença aí. Ora se possa dizer que, enfim, é um fenômeno moderno. A Ana está querendo falar um tempão, Ana, desculpa, mas é que a discussão foi longe. Não, professor, é porque eu ia engatar que você falou, né, de o político não seria o próprio mediador, né? E aí eu acho que sim, mas é como se ele fosse uma pequena peça de tudo isso, né? Tem várias outras instâncias aí para correr, que não faz ele como sendo o único indivíduo, a única engrenagem de toda essa questão. E aí, voltando um pouco no caso da Dilma, assim, eu acho que rola essa individualização, né? Não só nos discursos, mas, de novo, eu acho que durante essa época colocaram muita corrupção como sendo o maior terror do Brasil, né? E aí acabaram individualizando isso muito ali, sei lá, Dilma, Lula, e sendo que não é isso, né? Então eu acho que, sei lá, é como se estivessem tentando botar tudo na conta de uma pessoa só, porque isso me livra, de certa forma, e aí a gente entra nos discursos morais. Então virou uma grande discussão moral de tudo, né? Sendo que não é sobre isso, assim, né? Então, sei lá, acho que era isso, mas até perdi um pouco o timing, assim, Ana, eu acho que você falou uma coisa que é absolutamente central.
por que a Dilma foi impedida? Não foi porque o que estava o motivo do impeachment não é o motivo que eles discutiram longamente no Congresso. O motivo do impeachment estava em outro lugar. E isso é uma coisa muito das nossas leis, eu acho. Eu tenho a hipótese de que o nosso Estado se constrói contra a sociedade. Tem um texto sobre isso. Que a ideia é a seguinte, que as nossas leis, elas se constroem contra as formas espontâneas de sociabilidade. É quase como se o sujeito fosse uma crítica à sociedade, e não uma representação da sociedade. Que é um pouco o que o da Mata está falando também, já está lá no da Mata, né? Essa história da lei, ninguém quer ser indivíduo, todo mundo quer ser pessoa. Então, e aí o que acontece? Parece que há um descolamento entre a palavra e a coisa, entre a palavra e a referencialidade no mundo. Então, por que a Dilma, qual foi o problema ela foi impedida? Quando o Cunha, o pedido de impeachment que ele aceitou, estava falando de 2014, quando as pedaladas deram 150 bilhões de reais de déficit. Que aí você tinha a violação da lei de responsabilidade fiscal e tinha várias coisas que estavam presentes. E era isso também era alguma coisa que estava presente lá atrás, na época da hiperinflação. Se vocês quiserem, depois eu explico. Só que o Cunha aceitou a denúncia só de 2015 para frente. Por quê? Aí tem uma discussão importante. Qual é a discussão importante? Que, primeiro, se o que você fez no mandato anterior pode servir para você como impedimento para o mandato seguinte. Primeira discussão. Segunda discussão. Ele estava com medo de que ele também fosse pego por coisas que ele fez em 2014. Então, ele só aceitou de 2015. Em 2015, de fato, as pedaladas foram bem pequenininhas, em comparação com que, então, se fosse só por causa disso, não seria um problema. Então, mas não foi por causa das pedaladas de 2015 que ela foi. Eu tô certo com as datas, Caio? Foi 2014 a eleição? Foi 2000? Tô certo, né? Sim, a eleição foi em 2014, ela assume de novo em 2015 e é impedida É em isso. 2016. Então, as para 2015, do ponto de vista do coisa, foram banais. Então, é quase como se as razões pelas... E por que ela teve a pedalada de 150 milhões? Para ser reeleita, claro, né? Foi um monte de projeto, um monte de coisa, jogou dinheiro no ponto de reeleição, na reeleição dela. Então, assim, as coisas que precisavam ser ditas não eram ditas. As coisas, os motivos não estavam em primeiro plano. E daí tem esse descolamento que vocês estão dizendo, e estão dizendo que é golpe, que é a magnitude do problema e a justificativa. Parece que há um descolamento entre as duas coisas, né? Eu não sinto nem da justificativa, assim. Eu acho que é como a própria política e as instituições, que a gente também não pode deixar elas de fora, elas agiram no processo, né? Então, de novo, a impressão que eu tenho é que virou tudo uma questão pessoal e moral do que eu acho e não do que o processo acha, né? Então, é a impressão que eu tenho, assim. E aí eu acho que a gente fica nessa de é golpe, não é golpe, também porque é uma visão meio que pessoal, né? Tipo assim, o quanto que isso foi absurdo ou não. Então, a gente volta essa discussão para uma questão muito individual, né? A gente não está pautando as coisas em sociedade de jeito nenhum, nesse caso, assim, eu acho que em vários outros, né? Eu proponho para vocês uma outra, eu proponho duas questões. A primeira questão é a seguinte: como vocês acham que a gente consegue companheiros no Congresso para andar com a gente? Apoio. Você me apoia, por exemplo. A Ana vai me apoiar. Como eu consigo isso? Tratando ela como indivíduo ou como pessoa?
argumentando com ela com princípios universais ou na base da relação pessoal? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Eu acho que a grande questão, aí é a minha proposta. Eu acho que a grande questão não é o impedimento da Dilma ou se foi golpe ou não foi golpe. A minha grande questão é o seguinte, para mim, como é possível um governo de esquerda num país majoritariamente de direita? E quais são os limites que isso impõe a qualquer partido de esquerda que tenha um governo? Bom, comentários. Caio. Repete, professor, a tua primeira pergunta. Queria Eu na já até ordem. já me esqueci. Pois é. É Primeira como a pergunta, gente faz alianças no como a gente faz Congresso. ainda nos congressos? Ah, Governo da mata. eu acho que depende. Eu acho que depende, porque tem políticos e políticos, né? Eu acho que na sua ampla maioria se faz enquanto pessoa. Então, você faz Ok. pelas relações pessoais, pela relação de troca de favores, pela relação de promessa futura de alguma coisa, assim, mas tudo no âmbito pessoal, assim. Acho que para ser algo mais partindo de acordos políticos, né, acordos constitucionais, acordos, coisas assim, eu acho que é menor. Acho que é em menor Dá um medida, exemplo acho que são. dessa segunda. Cara, eu não sei, acho que talvez as federações que estão surgindo hoje possam ser um exemplo dessa segunda, assim, são acordos que te amarram mais juridicialmente falando, assim, e você precisa de uma profundidade maior de relações políticas, legais também, assim, que não só uma troca de acordos informal que pode ser feita dentro do seu gabinete, né? Acho que Mas olha aqui, vai ó. demorar, acho que vai faltar Mas um olha pouco só. ainda O universo da pessoa não significa que não tenha interesses. Sim, O sim, universo da pessoa é que os interesses são negociados de uma outra maneira. sim, só já da partir dos interesses dela. Não, por exemplo, a primeira coisa que o político pensa quando ele se elege é como que ele vai se reeleger. Né? Isso faz parte das regras do jogo. Está lá. Todo mundo, se você andar pelo Congresso, todo mundo vai te dizer isso. Agora, para ele se reeleger, existe possibilidade de algum político se reeleger se ele só pensar nele? Não, não sei, na verdade, né? Assim, Não, ele só pode, realmente não. ele só pode se reeleger se ele mantiver ou ampliar as alianças que o levaram até ali. Você não concorda? Os interesses que ele está representando. Se as pessoas que votaram nele acharam que tem que votar de novo, porque ele representou bem os interesses que ele estava. Não importa que eu seja não importa que eu seja o presidente da Febraban e você, Caio, seja o meu representante. E nós sejamos amicíssimos. Se você votar contra os meus interesses, o que eu vou fazer na próxima eleição? Não vai me apoiar mais. Claro, não importa que nós somos amigos. Cara, somos muito amigos, cara. Você pisou na bola aqui. Então, não é. Então, eu acho que tem uma diferença aí. Numa sociedade complexa como a nossa, onde o anônimo está em todo lugar, que é uma coisa que o da Mata está falando, principalmente nas cidades, no momento urbano e não nas pequenas cidades, ele faz uma distinção assim: o anônimo cai no individualismo. Né? Você é mais um na fila, você é mais um no coisa, você é mais um. Então, você quer sair daquela lógica de mais um em algum lugar para o quê? Para a lógica da pessoa, da relação pessoal, que permite você furar a fila, permite você conseguir E, às vezes, conseguir coisa que não é ilegal. Por exemplo, você tem direito a uma aposentadoria. Tem aquela coisa do INSS que você conhece alguém lá, o cara vai lá e te ajuda. Não é talvez que tem legal seja furar a fila, mas o seu direito de coisa está lá. E você tinha direito de conseguir aquilo desde aquela. Nada aconteceu de. Então, meu ponto. A gente tem inclusive essa impressão de que a relação pessoal ela acaba sendo determinante. Quando
Em alguns casos pode acontecer. Um pai não vai querer condenar o seu filho, por exemplo. Mas, em outros casos, a relação pessoal tem um outro papel. Ela é o quê? Ela mantém uma aliança, ela consegue resolver interesse, ela me ajuda a influenciar o outro. Eu chego para o Caio e falo assim, Caio, olha só, eu acho que eu tenho uma coisa aqui, essa lei aqui, que é muito importante. Aí falo meia hora com ele, explicando para ele como que é importante e tal. Aí eu falo assim, com argumentos, ou eu chego para o Caio e falo assim, Caio, cara, vamos quer almoçar comigo, levo ele para tal, vou tomar um vinho e falo, Caio, olha, eu estou precisando da sua ajuda aqui para essa lei. Preciso que você eu queria te pedir que você me apoiasse essa lei. Por quê? Eu acho que a lei é super importante para o Brasil, que vai nos ajudar nisso, vai nos ajudar aquilo. Mas você sabe como funcionam as coisas na política, né? E eu queria que você me ajudasse, cara. Você pode me ajudar? Qual das duas coisas vocês acham que vai ser mais eficiente? Arthur. Professor, eu achei muito interessante. No momento que você fez pergunta, eu lembrei dessa fala sua, que é, né, que as pessoas desde o começo estão querendo se reeleger, né? E as pessoas, né, elas votam em pessoas, né, em pessoas com partido, em pessoas com contexto, em pessoas com relações de poder ali jogando. Então, e aí é fundamental a gente assumir isso que a gente falou, né, dessa questão que a pessoa, para ganhar uma eficácia simbólica, ela busca uma patronagem. Como assim? Uma patronagem? Um grupo ou um conjunto simbólico que dê força àquele argumento. Então, cidadão de bem, minha família, tarará, tarará, tarará. Então, quando, por exemplo, quando o motorista vai lá e busca, né, e por essa identificação, vai lá e fala: eu sou, sei lá, eu sou motorista do ministro, eu sou filho de sei lá quem, né? Então, quando uma pessoa, né, vai fazer uma aliança, ele mostra as coligações e as patronagens a que ele está sujeito, exatamente para aumentar a eficácia do seu discurso. Ou seja, então, você, meu querido, se você quer poder, você vai ter que falar comigo. Por quê? Porque eu represento os evangélicos, eu represento a bancada pluralista, eu represento todos os bem que você pode botar na fila aí, eu represento. Quer dizer que essa é uma pessoa que você vai querer fazer uma aliança. Diferente de um pária, diferente de uma pessoa que ninguém está nem aí, né? E tal. Então, eu acho interessante quando né, eu não lembro quem chegou e colocou, né? Negociação passa por uma busca por uma patronagem, né? Alguém colocou isso em algum momento. E eu fico pensando se quando a gente está se articulando, a gente não está se colocando como um patrono. Como assim? Então, como é que o Bolsonaro, por exemplo, chega, né, na TV e fala: gente, eu acho ridículo essa coisa politicamente incorreta, votem em mim que eu vou mostrar, meu desejo é o mesmo desejo que o de vocês. Eu quero que esse politicamente acabe, eu quero poder falar mal do preto, do gay, de todo mundo, eu quero falar mal de todo mundo porque eu tenho direito de falar mal de todo mundo, sendo branco, hétero e coisa e tal. Então, ele está exatamente se oferecendo como um possível presidente. Ele está falando, eu tenho poder e eu penso igual a você, então a gente junto vai eliminar essa escória que é petralhada e coisa e tal. E que acontece igualzinho no livro Minha Luta, do Hitler. Minha Luta, olha o nome do livro. Minha Luta. Qual é a minha luta? É a luta de todos os alemães. Qual? De uma Alemanha próspera, que funcione, que seja rico, que não se submeta aos outros países. Então, ele está se oferecendo como um outro que funciona como patrono, que funciona como, olha, eu represento toda essa galera aqui. Se junta comigo, usa o meu argumento, usa a minha eficácia simbólica, compartilha do meu poder, e nós vamos juntos, como pessoas, em um grupo, acabar com esse outro grupo. Eu só tenho a pergunta, então, é a mesma que eu tinha feito antes. Eu acho que o que você tem são entre a Dilma e o Bolsonaro, você tem uma oposição de várias coisas que reproduzem
com um sinal trocado. Então, por exemplo, eu acho que a Dilma tinha uma enorme dificuldade de fazer um discurso que abrigasse todo mundo, nas quais as pessoas se vissem representadas nesse discurso. Por mais que é uma coisa tradicional do Brasil. Não, a gente tem que pensar que é na sociedade brasileira como um todo, a gente tem que fazer... Bolsonaro não consegue. Eu acho que o problema dele é semelhante ao problema que eu mencionei anteriormente. Como é que ele governa com 10, 15% de apoio popular? Que é o que ele tem, no fundo. Esses que são os bolsonaristas, seja um pouquinho mais, 20%. Não é, nem chega perto dos 30% do Lula. Mas precisa de apoio popular para governar? Não, pois é, mas precisa para ser eleito. Isso é para ser Então, eleito. Aí eu acho que ele não vai ser reeleito, né? Espero que não, mas governar eu ele vai também acho que conseguir não. até o final. Eu também acho que, não sei nem se ele chega no segundo turno. Vamos ver. Deus queira que não, para ser tão bom o Lula ganhar no primeiro turno. E o que aconteceu? O Bolsonaro ele se elegeu por uma coisa absolutamente única. Foi muito parecido com o Collor, a eleição do Collor. Foi uma desorganização imensa do sistema político, do sistema de alianças. Como é que funciona a eleição para presidente? Não é assim, eu quero ser presidente, oba, vota em mim. Não, você tem a construção de grandes coalizões. Foi assim com Lula, foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com a Dilma, no primeiro e no segundo mandato. Você constrói uma grande... Não foi assim nem com o Collor, nem com o Bolsonaro. Você constrói uma grande coalizão de partidos de vários, claro, vários aspectos, né? Ou seja, no caso do Fernando Henrique, foi lá de um centro para a direita, embora um pouquinho aqui à esquerda com alguns personagens. No caso do Lula, foi a questão da esquerda e o centro, né? Ou seja, agora, na Dilma, foi um espectro que pegou lá, pegou o centrão, né? Ninguém governa esse país sem o centrão, não tem jeito. Hoje está a maioria, não tem. É uma questão, é matemática, tem contabilidade, tem. Como é que você faz? E esses são os interesses do país, não tem jeito. Não estou dizendo que, não estou defendendo o centrão, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou falando que essa é a realidade política do Brasil. Você tem. Então, e mais, o Bolsonaro ele representa um cluster. Dá uma olhada no que o Luiz Eduardo Soares está dizendo, que é um cluster que é polícia militar, militares, polícia civil, as polícias, os militares e as igrejas evangélicas, pelo menos algumas coisas. Esse é um cluster super reacionário, super que quer voltar ao Brasil a 50, 60 anos atrás, que não se percebe como ouvido e representado nas instituições. Então, portanto, tem ali na ação militar uma alternativa. Não estou representado. Então, o que a gente vai fazer? Os militares tomam de novo o poder. Por quê? Porque eles fazem parte do meu cluster. Então, eu estou organicamente ligado, pelo menos ideologicamente, né? Não precisa necessariamente ser. Eu estou sendo cancelado. Então, portanto, eu estou sendo chamado de racista. Eu sou. Claro que eles são. Mas uma coisa é ele ser, outra coisa é ser chamado de dizer, num país onde... Não é igual aos Estados Unidos, onde o cara fala assim, não, eu acho que os brancos são melhores mesmo, a gente tem que mandar os negros todos para a África. Como eu já vi, inclusive, que é ótimo, eu já acho que eu falei para vocês de um comediante negro que vai falar com os caras da Ku Klux Klan. Já falei para vocês desse... É super interessante. O cara vai falar com os caras da Ku Klux Klan, aí chega lá com o cara, vai botar assim, aí tem um parquinho, fala assim, se meu filho quiser brincar nesse parquinho aqui. Não, não pode. Porque o cara... Aí o falou, mas se vocês não queriam a gente aqui, vocês não deviam ter trazido a gente. Aí falou assim, mas eu acho que mandar de volta é uma boa ideia. Você imagina
um racista branco brasileiro falar isso? Você imagina, Beatriz? Mas não é só sobre falar, né? É Eu isso, acho que, mas que a postura no final do dia é mesmo. exatamente, mas é uma outra maneira de fazer a mesma coisa. Não é, eu não vou assumir como isso, como faz parte da minha convicção e tal. O que eu falo? Eu falo o contrário, eu falo, no Brasil não tem racismo, Professor, Sim. entendeu? desculpa. Fala. Eu interrompi. Não, é porque eu achei muito interessante isso, porque a Lélia Gonzalez, inclusive baseada nessa noção né, desse, sabe quem está falando, ela vem mostrar exatamente que existe formas diferentes de racismo, né? Existe o racismo dito, né, expresso. Então, por exemplo, quando você não pode, tem leis que falam, você não pode sentar na frente do ônibus, um monte de coisa. E existe o racismo denegado. O que é denegado? Ele traz essa noção da psicanálise, né? E ela vê esse fator, como é que assim, a neurose se estrutura assim, né? E funciona como a denegação de conteúdos inconscientes. Ou seja, você nega, né? Então, por exemplo, você chega para um cara, né? Você chega para um Bolsonaro da vida, o cara tem falas que são quase tão racistas como essa que você falou, né? Tipo assim, minha filha deu uma fraquejada, minha filha nasceu, deu uma fraquejada. Esses índios são tão estúpidos que não sabem usar o arroba como forma de comércio, sei lá, alguma coisa assim. Essas coisas toscas que ele fala, né? Que ele gosta de falar, né? Que Sim. se acha o máximo falando. E ele brinca, e olha que coisa, olha que jogada perigosa. Então, tipo assim, ele brinca com algo que é denegado. Ele vai lá e fala alguma coisa do inconsciente coletivo, que se você falar explícito, olha, eu sou racista, esse cara é um merda, vai chegar essa estrutura da pessoa, vai chegar a moral e vai falar, mano, você é um racista, vai se fuder. Por quê? Porque é velado essa forma de racismo. Mas se ele brincar, se ele pegar alguns conteúdos lá do fetiche mais profundo lá e brincar e fazer um contexto meio cômico, né? E aí a questão do xiste, né? O xiste é o quê? O xiste é pegar um desses conteúdos que a gente não está acostumado, que a gente não é capaz de lidar e tornar em forma de piada, né? Não sei se vocês já viram pessoas com a saúde mental quase no lixo e chega e fica brincando com a sua situação, né? Brincando com a sua autopunição, com suas questões, assim, né? Fica brincando, todo mundo me odeia, eu sou uma pessoa infeliz e solitária, e bebe um vinho, por exemplo, que é um xixi isso. Então, quando o cara chega e fala, eu sou racistinha, mas não sou racista. Aí vai chegar um monte de pessoas que são racistinhas, mas não são racistas, que nem ele, se identificam. Eu gosto de fazer uma piadinha dessa, meu primo esquerdista falou, não pode falar, então eu me identifico e ele vai lutar contra essas pessoas que falam que eu não posso fazer. Então, como é que ele brinca com o inconsciente do povo? Essa ideia é bem legal, Arthur. Essa ideia é bem legal. Acho que você tem razão. Ou seja, você traz lá conteúdos inconscientes que tem a ver com o coisa que não dizem exatamente isso, mas fazem parte desse complexo e que remetem a ele, né? Aí eu que estou sendo hoje, que estão dizendo que eu sou racista, estão dizendo que eu me identifico com isso de alguma maneira porque aquilo está... Olha, tá vendo? Principalmente temos um presidente que está dizendo o que tem que ser dito. Agora, voltando à coisa do indivíduo e pessoa, vocês já viram uma outra do nosso presidente dizendo que, quando ele está falando de apoio político, ele fala assim, nós estamos namorando ainda, noivamos. Vocês já não viram isso, não? Sim, ele fala do casamento dele com o Guedes, ele fala... Nós estamos casando. Olha aí a coisa da relação pessoal, de novo. Não é? Aí, o que eu acho, Beatriz, é que o Bolsonaro, ele funciona... Primeiro, ele não sabe muito bem lidar com esse mecanismo. Ele foi durante 26 anos, foi 26 eu acho, né? Não sei, me corrijam se eu estiver errado. Um deputado do baixo clero. Qual é a diferença entre baixo clero e alto clero? A diferença é que o alto clero são aqueles que ajudam a construir maioria, que tem um papel central nessa... As discussões passam por eles. Por quê? Porque eles são importantes para construir maioria.
Bolsonaro nunca... O que ele tinha era uma estratégia política que tinha a ver com esse cluster no qual ele participava, que era sempre o quê? Um de oposição e dizer coisas absurdas. Por exemplo, quando ele vai lá e no impeachment da Dilma fala voto e elogia lá como é que era o nome do torturador? Ustra. Ustra, o torturador famoso. Ele vai lá e elogia. Por que ele está falando? Mas eu acho que essas eleições deles anteriores aí, da Alerj, né, também, do deputado federal, acho que tem a ver com com outro fenômeno também, que é o fenômeno das milícias do Rio de Janeiro, né? Mas estão ligadas a esse cluster. É esse cluster, assim, né? Boto fé, boto fé. Quem que são as milícias? Então, estão ligadas a essa coisa ali, né? Esse complexo, esse cluster, né, que tem. Ele está falando para isso. Aí ele se elege presidente, ele não se elege porque as pessoas votaram nele, porque acreditavam nele. Eles se elege que as pessoas não queriam mais o candidato do PT. Ponto. Não foi porque ele representava. Tanto é que é o seguinte, foi uma eleição absolutamente anômala. Por quê? O cara que foi eleito presidente foi o que menos falou em toda a campanha. E toda vez que ele falava, ele perdia popularidade. Vocês lembram disso? Toda vez que ele abria a boca, ele perdia percentagem. E como é que ele faz? Ele leva a facada e passa a campanha toda no hospital. Não posso falar. Ganhou a eleição. Olha só que coisa mais esquisita. Como que isso foi acontecer? Só pode ser uma desorganização. Aí... Então, fala, Ana. Desculpa, professor. Mas aí eu acho que, de novo, entra a questão da corrupção, né, professor? Porque aí ela deixa de ser uma coisa individual para depois virar sobre todo o partido e, então, tipo assim, o PT não. Né? Então, não sei, assim, acho que ficou esse grande jogo do que é individual, do que é o grupo e tal, e ele acabou ganhando nessa narrativa, assim, né? Não foi nem por mérito dele, foi por um desmérito que colocaram em cima de alguém, então... Ele, de alguma forma, ele se adonou desse discurso. Diga, Andrew. Desculpa, o Andrew tem aqui umas coisas legais aqui, mas o André queria falar, né? Fala, André, depois é o Andrew. É que o que eu estava anotando, né, antes da aula sobre esse texto é que o da Mata, ele fala muito da noção de indivíduo também que é atrelada mesmo ao social e a partir dessa elaboração social ser criada a ideologia, né? Então, acaba que ele fez o caminho inverso, né? Então, ele pegou uma questão ideológica para exprimir a noção do indivíduo ali. Então, ele criou uma massa de indivíduos que acharam que conseguiam fazer uma coisa da pessoa em si, né? Pessoa que ele se refere sempre social. E aí, ele até comenta que legislar no Brasil é sempre uma questão de atualizar os ideais democráticos de tempos em tempos, né? Impedindo reivindicações de outras pessoas. Então, ele até fala sobre a questão da violência nesses meios de mediação ser uma questão importante, né? Acaba que é fundamental para a nossa política, né? Ter uma violência contra algum grupo específico para depois outro se impor e depois ele cair e outro se impor. Então, acaba que é um sistema que vai se degradando, né? São vários ciclos o tempo todo. Uhum. Andrew, você botou umas coisas bem legais aqui no chat. O Andrew aparentemente foi tomar um café. Perdão, professor. Estava falando com o microfone desligado. Ok. Então, vamos lá. Só que eu lembrei desse aspecto, né? Dessa discussão entre indivíduo e pessoa, como às vezes, como ela é maleável, assim, né?
para atingir certos objetivos, né? Aí eu dei os exemplos aí do juiz, mas a gente falou também do racismo e como ele funciona justamente também com essa lógica, assim, quando é para afirmar, né, as vantagens, assim, do racismo por parte das pessoas, é sempre lembrar, fulano tem o seu lugar, gente desse tipo tem que trabalhar com determinadas coisas, né, pessoaliza, né, e aí quando é para negar o racismo, né, utiliza-se justamente o termo contrário, né? Não, todo mundo é igual, todo mundo é pessoa, a lei está aí, não tem nada na lei que está dizendo que uma pessoa deva ser tratada dessa maneira ou dessa outra maneira, né? Não, você tem toda a razão. Inclusive, tem um outro aspecto. Você botou aqui sobre os juízes, né? Que a pessoa comete o crime de racismo e a outra, o juiz, ele vai observar, né? Dizendo assim, ele é uma pessoa de boa família, de boa moral, né? Utilizando um argumento pessoal contra uma regra universalizante, em princípio. Sim. Eu lembrei Foi aqui que a gente teve uma discussão sobre família ampliada, essas noções assim? Não, né? Foi nessa Não me turma. lembro. Enfim, eu lembrei só que teve um trabalho que eu fiz sobre eugenia, né? E aí utilizava muito esse discurso, assim, da nação como uma família só. E aí, tipo, que, né, a nação era um corpo formado pelos... E aí, uma das justificativas, né, para o racismo, assim, expresso na lei e tudo mais, era justamente isso, que, tipo, as famílias tinham que ser constituídas por um tipo, né, específico de pessoas, né? A nação seria representada por um tipo específico de corpo, né? E esse tipo de corpo que tinha que se reproduzir, né? Constituir família, ter direitos sociais, ser um indivíduo, um cidadão, assim. E se você for ver, essa coisa muda, né? Porque essa história da democracia racial é uma coisa do século XX. Isebe, antes o que você tinha, pega lá o texto o espetáculo das raças, lá da Lilian Schwartz, era o quê? Era a ideia, que estava presente inclusive na criminologia, de que o problema do Brasil era a sua mistura. Isso tornava a nação, o nosso povo, um povo degradado. Então, e aí você tem toda uma série de políticas para trazer gente branca de fora, né? Italianos, alemães, etc. Fora Professor, as restrições, né? Fala. não, eu queria te perguntar se você acha que a gente pode considerar Brasil colônia, Brasil escravocrata como hierárquico e como a ordem de precedência sendo a cor da pele. Não, não. E por quê? Eu queria entrar na dela também e perguntar assim do apartheid, complementar com o apartheid a pergunta dela, se não entra nisso também. Eu acho que é muito mais perto do apartheid do que de uma hierarquia. Porque, primeiro, para ter hierarquia significa que eu tenho que integrar. E o que a gente tem é um processo de exclusão. É uma coisa diferente. Segundo, para a gente ter hierarquia, a gente tem que ter um princípio ordenador dessa hierarquia, dessa precedência. Que a gente não tem. Então, o que a gente tem? A gente tem a ideia de hierarquia como uma ideia importante e um vazio na hierarquia enquanto forma que organiza de conteúdo, enquanto conteúdo. A hierarquia lá, que é o sistema que é o que ele está comparando, que é a Índia, você tem um princípio de organização, segundo o Drummond, claro, do conjunto, que é o quê? A oposição pura e impuro. No qual você tem o quê? Você tem o impuro como uma degradação do puro. Então, primeiro você tem o puro, aí você tem uma degradação e você tem o impuro. E o que você vai fazer? Você vai estabelecer uma série de oposições baseadas nessa oposição. Então, por exemplo, os intocáveis, eles são intocáveis porque eles mexem com couro.
Como a vaca é uma coisa sagrada, mexer com couro é uma das coisas mais impuras que você tem. Então, portanto, ele é muito caro. Aí você vai, cada uma delas tem uma... Então, por exemplo, eu falo assim, a minha casta é superior à sua, Helena, porque na minha casta nós não comemos carne. Você come. Aí o Caio vai dizer assim, ó, a minha é superior à sua, Luiz, porque além de não comer carne, nós não permitimos o casamento de viúvas. Aí o Arthur vai dizer, olha, a minha é mais do que de vocês todos, porque além de não comer carne, não permitir o casamento de viúvas, as nossas crianças casam quando jovens. Os pais arrumam os casamentos. Então você veja, cada um desses, mas eles estão todos submetidos a essa ideia do puro e do impuro. Que ideia reguladora a gente tem no Brasil para estabelecer esse tipo de hierarquia? Mas eu não estou falando do Brasil atual, né? Tipo, a minha pergunta foi especificamente relativa ao Brasil escravocrata e Brasil colônia, né? Você não acha que a cor de pele, no sentido de que todos os senhores eram brancos, né? E Nem todos. Nem todos. O cara que botou lá os Albuquerque da Casa da Torre foi filho de um português com uma índia, que depois botaram, foi um dos caras mais escravos, que fizeram coisas absolutamente horrorosas. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com você que o argumento é... Eu vou dizer o que eu penso. Eu acho que o Brasil é um país que tem dois problemas. Primeiro, a hierarquia como valor central está em desagregação. Segundo, nós nunca tivemos... A hierarquia no Brasil nunca funcionou direito. Isso eu quero dizer. Então, é claro que você tinha... É claro que a cor da pele foi super importante em algum momento para estabelecer diferenças e... como é que eu digo? E exclusão de uma grande parte da população brasileira, claro. Mas eu não acho que isso tenha sido hierarquia. Porque essa exclusão não... Porque a hierarquia, o que ela tem? Ela diferencia e relaciona. Então, um precisa do outro, um tem responsabilidade sobre o outro. Que responsabilidade nossas elites tinham em relação aos negros libertos? Professor, desculpa Diga, te Camila. cortar, Arthur. Eu sei que você está com a Claro, mão levantada, mas é porque o tem Arthur um fala texto demais da Hebe. sempre. O Arthur fala É demais que sempre. Pode tem cortar. um texto da Hebe Matos, que é Raça e Cidadania, que trata sobre o Brasil do século XIX. E aí ela explica como no Brasil, durante o período escravocrata, né, durante o Império, não existia uma lei que segregasse pessoas negras de pessoas brancas por causa da cor de pele, né, no Brasil. O que diferenciava era a questão da liberdade. Então, se a pessoa ela era liberta ou se ela era escravizada. Então, enfim, e aí toda essa questão da cor de pele e tal é um rolê super complexo, mas o que eu queria dizer é que na nossa legislação e na prática, o que diferenciava pessoas brancas de pessoas negras não era necessariamente a sua cor, mas sim a questão da liberdade, né? Obviamente, as pessoas que eram escravizadas eram pessoas negras, né? Mas ainda assim, tem uma parcela muito grande de pessoas libertas que são negras, né? Então, para você ser considerado um cidadão durante o Império, não tinha necessariamente a ver com a sua cor de pele, tinha a ver com o seu status, se você era uma pessoa liberta ou se você era uma pessoa escravizada. E aí, enfim, como isso é importante para o desenrolar de várias das questões emancipatórias, enfim. É muito bom esse texto, é curtinho. Inclusive, ótima lembrança, Camila. Divide o texto com a gente, manda no grupo, se você puder, claro. Vou mandar. E no Brasil tinha uma coisa muito estranha, né? Porque você tinha vários personagens que ou eram negros ou eram, vamos dizer assim, filhos de negros, mulatos e tal, que eram incorporados no sistema.
E aí, tipo, chega um momento que o valor do escravizado era tão baixo que, tipo, várias pessoas tinham, né? Tipo, isso é uma ideia que um pouco complicado, tipo, um pouco errada que a gente tem, como se as pessoas escravizadas elas vivessem só no âmbito rural, né? E de grandes fazendas, sendo que na vida doméstica pessoas escravizadas adquiriam pessoas escravizadas, né? Enfim, tem a ver também Pessoas com libertas, você orgulho. quer dizer? Isso, tipo, pessoas libertas e, enfim, se você e também isso. E aí, tipo, se você tem um pequeno pecúlio, né, você começa a pagar serviços para outras pessoas, né? Enfim. E aí, e como essas pessoas escravizadas, né, tipo, com esse pecúlio, elas também conseguiam comprar sua própria liberdade. Enfim, é um debate super, super amplo. É porque, às vezes, a gente tem essa ideia do século XIX e a questão da escravidão como muito preto no branco, só que são várias relações que, tipo, se desenvolvem dentro desse âmbito, assim, sabe? Tipo, relações de pessoas libertas e escravizadas, as relações de pessoas escravizadas com pessoas escravizadas, e não é uma coisa muito, tipo, maniqueísta, assim, senhor e escravizado. Ela As tinha, relações ela são tinha mais uma complexas, né? porosidade, né? Ela tinha uma porosidade, o sistema, inclusive. Isso, as relações são um pouco mais complexas do que senhor versus escravizado. Tá bom, Arthur, vamos. Daí a gente encerra. Arthur vai encerrar a discussão, Arthur, vamos. Responsabilidade. Mas, assim, certamente não será a palavra final, nunca é. Né? Mas, assim, professor, eu acho que, velho, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente vai levar para discutir na vida mesmo, porque, assim, eu acho que, eu não sei se eu concordo muito com essa noção, porque, para mim, a questão da colonialidade é uma questão de hierarquia. Então, tipo assim, se você for no Fanon você vai ver que existe claramente uma diferença. E aí, eu acho que é mais sobre a gente conceituar o que necessariamente seria uma hierarquia. Porque o Fanon, ele mostra como é que na colonialidade existe essa diferença entre o civilizado e o bárbaro, o belo e o feio, o bem comportado e o mal comportado, a boa educação, a não educação. Então, tipo assim, eu falo como é que citar Montesquieu, um iluminista francês, é totalmente diferente de você citar uma pessoa qualquer. Então, já tem um ar diferente, né? Essa ar da metrópole. Então, por exemplo, e aí eu trago um pouco a minha pesquisa que eu publiquei ano passado, que eu juntei Fanon e Neuza Santos Souza. Neuza Santos Souza é uma psicanalista que ela percebe como é que estar nesse lado do feio, né? Esse lado, e aí ela traz uma questão da clínica dela, como é que jovens negros acabam sofrendo com isso e isso aparece de uma forma sintomática. Então, como é que a pessoa, ela, por estar nesse local do bárbaro, né, que a família não reforça não diz sobre o histórico negro da família, aí tem todos os exemplos e os dados que ela mesma vai trazer. Mas, assim, então, eu pego nessa pesquisa para mostrar como é que a cultura, essa unidade das pessoas importantes que a gente viu lá no Simmel, né, ela traz uma formação simbólica que funciona semelhante para a função de sagrado e profano. Né? Tem uma psicanalista aqui da UNB que trabalha como é que o dispositivo cultural, que funciona tal como esse outro lacaniano que está dentro dos importantes da vida social do sujeito, ela forma essa relação simbólica entre sagrado e profano. Então, e aí entra a questão dessa ideologia do embranquecimento do Brasil. Sempre teve uma tentativa de embranquecer. Por quê? Porque, sim, o branco sempre foi visto como melhor, o branco sempre foi visto, né, essa coisa de querer embranquecer a população, querer, né? Então, tipo assim, a Lélia Gonzalez mostra em vários lugares isso. Então, tipo assim, o que a gente chama de hierarquia, aí a gente pode conceituar de uma forma mais minuciosa. Mas, assim, que existe essa estrutura moral e moralizante, né? Que propõe uma relação de um sagrado e profano, uma forma boa e uma forma ruim, que dentro da família funciona, né? Então, uma forma boa de se comportar, um bom filho, um mau filho, o filho rebelde, o filho pródigo, né? Tudo isso está sempre relacionado. Eu poderia passar 1000 anos citando exemplos aqui e tal, mas assim, a galera já está saindo, né? Então, só para colocar que, tipo assim, o ser humano ele hierarquiza as coisas como bom e ruim, como sagrado e profano, como
como o que eu quero e o que eu não quero para mim, na minha Ó, autoimagem, né? hierarquia é diferente de valor. Mas o vamos valor ter essa não- discussão. Professor, Fala. tá, Diga. não, eu queria falar, gostei muito da fala da Camila, né? E aí eu queria reconceituar, então, colocando a questão do liberto e te respondendo sobre o negro, Ok. talvez comparando ele, o negro liberto, com os párias. Talvez comparando. Os pares? Não todos, mas esses que talvez sairiam do sistema, né? Primeiro, se a gente coloca a ordem de precedência sendo a liberdade, a gente sai da a cor de pele, passa a não ser o dito e passa a ser o não dito, né? Que, claro que faz parte, porque tem uma maioria de pessoas que está incluso em cada grupo, né? E aí a gente estabelece essa dicotomia, para mim. A gente pode discutir mais, conceitar isso na Vamos próxima aula. discutir. E eu também queria pedir para o Arthur para ele mandar no grupo a pesquisa O dele. texto. Fiquei muito interessada. Tá legal. Gente, então, eu vou encerrar por hoje. Peraí. Não. Peraí. Vou parar a gravação, né? Se você gostou dessa nossa discussão, deixa um like no canal.